Começamos, enfim, o módulo de emagrecimento da plataforma Metanoia na Cozinha, o Eleve. É óbvio que eu escolhi esse nome como uma forma de provocação e também de reflexão. Elevar significa voltar ao alto, erguer-se, levantar-se. Mas sei que muitas pessoas, quando pensam em eleve, ela lembra de leve, de perda de peso, preciso ficar magro. Não há nada de errado nisso não, tá? Mas eu quero te fazer um convite a pensar comigo no seguinte. Será que você hoje deseja emagrecer porque a gente vê por aí, todo mundo o tempo inteiro, a mídia, a internet, falando que todas as pessoas elas têm que ter um único padrão de corpo, o mesmo padrão? Que a magreza seria o padrão perfeito de beleza? Ou que um corpo magro somente é saudável? Qual que é a sua intenção? Porque estar leve, ele não necessariamente precisa estar acompanhado de baixo peso. Quando eu falo disso, eu quero falar sobre a nossa leveza de pensamento, a nossa leveza de sentimento, a forma como a gente se sente com o nosso corpo. Então hoje o meu convite para você é: qual é a sua necessidade? Ela é somente estética? Não há nada de errado em a gente querer se sentir bem, feliz, olhar para o espelho e falar, poxa, eu tô bem aqui, sabe? Mas eu queria trazer você para a esfera do raciocínio, né? Do pensamento de que eu preciso amar o meu corpo. Eu preciso entender que eu sou uma pessoa, que Deus me fez de uma maneira única, especial. Isso aqui não é um discurso para você ficar feliz ou ficar massageando seu ego, ou ficar acalentando talvez o seu coração ferido, machucado, suas emoções, nada disso. É porque hoje o que a mídia ela mostra, os influencers que têm tanto dinheiro, que vivem uma realidade completamente diferente da minha e da sua, que só é feliz quem alcança aquele determinado padrão. Vide aí as pessoas com as bocas iguais, os dentes iguais, cheias de botox, fazendo um contorno facial, fica todo mundo meio que quadrado, meio triangular. Por quê? Porque hoje eles vendem um padrão. A gente tem uma infinidade de pessoas que são infelizes até que eles consigam se encaixar naquele padrão. E a minha reflexão é a seguinte: será que a gente precisa realmente se encaixar nesse padrão? Será que realmente eu preciso e conseguirei ter um corpo totalmente diferente do corpo que eu tenho hoje? No sentido de que eu tenho um biotipo, eu tenho uma estrutura óssea, eu tenho uma herança genética. Eu não estou aqui defendendo o sobrepeso ou a obesidade, ao contrário. Senão a gente nem teria esse módulo aqui dentro do curso. Mas eu quero que você olhe para você com amor, que você se respeite, que você tome, né, as decisões e que trilhe a sequência, né, a lógica que eu vou te ensinar daqui a pouco por você e não para suprir as expectativas das pessoas. E não porque alguém acha que você está fora do padrão. E se você estiver fora do padrão? Um corpo magro não significa um corpo saudável, da mesma maneira que um corpo gordo não significa um corpo doente. É óbvio que o excesso de gordura corporal, ele pode trazer para nós sérios riscos. Tanto que nós vemos hoje, né, o aumento do apelo e da conscientização sobre os riscos que a obesidade ela traz para o ser humano, para o indivíduo. O desenvolvimento de doenças crônicas, né, o desenvolvimento de câncer. Então é preciso sim ter um olhar atento e procurar sim reverter esse quadro. Mas ele precisa acontecer com responsabilidade, que não existe uma fórmula mágica e que isso não vai acontecer do dia para a noite. Que você promover uma perda de peso a qualquer preço, você traz outros prejuízos à saúde que talvez podem ser mais sérios do que a própria obesidade que você está tentando combater. Então, como profissional responsável que sou, e o compromisso que eu tenho em levar a mensagem que eu me preparei 4 anos na faculdade, tantos anos estudando para repartir com você, eu tô aqui de maneira responsável para te ensinar a maneira correta de você resolver isso. Juliana, então significa que eu vou emagrecer e eu vou permanecer magro pro resto da vida? Eu não posso te dar essa garantia. Porque você vai entender, à medida que você for avançando, alguns mecanismos que envolvem a perda de peso. Porém, o que eu posso te garantir é
que você terá muito mais chances de manter esses resultados e permanecer no peso que você vai atingir, que você deseja atingir, se você tiver paciência para viver uma transformação de longo prazo. Isso não sou eu que estou dizendo, são os protocolos mais atuais e tudo que as sociedades e os centros de pesquisas mais sérios no mundo eles orientam. Então, se você quer de verdade ver esse processo da forma correta, vem comigo que eu vou te mostrar como é que faz. Bora!